sociólogo e escritor. E a gente começa com uma notícia triste, na verdade. A gente acaba de ficar sabendo sobre a morte da ex-embaixadora da Palestina no Brasil. Ela faleceu, aí estamos com a foto dela. Ela é a senhora Mayada Bamia Bassi. Ela faleceu ontem, 15 de dezembro. Ela estava no Senegal, ex-embaixadora do Estado da Palestina no Brasil. É para a gente lamentar bastante essa notícia, né, professor Legene? O professor está comigo? Estamos perdendo muita gente. Eu conheci a doutora Mayada no Brasil, uma das 9 diplomatas que serviu na sede lá em Brasília da representação da Palestina desde 79. Conheci todos eles. Ela é uma pessoa muito especial, foi vice-presidente da Federação Democrática Internacional de Mulheres, na gestão da presidente Márcia Campos. E aí foi pego de surpresa, a embaixada em Brasília está em luto, o governo brasileiro, né, como é praxe nessas ocasiões, abriu um livro de condolências no Itamaraty e tal, e é uma perda muito grande. Mas a vida continua e a memória dela será eterna. Puxa vida, que notícia triste, realmente. Fica a nossa homenagem para ela e para o papel importante que ela exerceu aqui no país. A professora Eugênia, vamos falar um pouquinho sobre Tribunal Penal Internacional hoje, né? A gente sabe, tem anunciado, inclusive, aqui tem noticiado essas várias queixas que o Tribunal Penal Internacional tem recebido por conta da política de Jair Bolsonaro aqui no Brasil. As denúncias são de crime de genocídio, inclusive, crimes contra a humanidade, crime de genocídio. E eu queria que você nos ajudasse a entender como que vai se dar, a partir de agora, esse processo no Tribunal Penal Internacional. O que a gente pode esperar, quais as expectativas? Esse processo vai andar ali dentro, andando? O que pode sair como resultado final? Explica para a gente, por favor. Olha, tem muita gente que me perguntou durante o dia hoje, mas eu não quero desanimar não, mas eu acho que a chance dele ser condenado é grande, mas ele não será preso, porque o tribunal é um órgão da ONU, é um órgão que, para ele entrar em funcionamento, ele foi lançado em junho de 1998, né? Foi lançado, aprovou-se o Estatuto de Roma, que é a carta que constituiu o tribunal, 122 representantes de países assinaram, isso não quer dizer que ele começou a funcionar. A partir daí abre, então, um período onde os parlamentos destes 122 países tenham que também submeter o Estatuto de Roma, que é a criação do tribunal, que o nome oficial é Corte Penal Internacional, né? E se submete. Quando atingisse 60 países já tendo aprovado no parlamento, ele entraria em vigor. Isso aconteceu 4 anos depois, em julho de 2002, isso aconteceu e ele entrou em vigor em março do ano seguinte, 2003. Então, ele é um tribunal composto por 18 juízes indicados pelos países que são membros do tribunal. A decisão do tribunal vale, mas um país não aplicar a sua decisão, não acontece absolutamente nada. Esse é o sistema das Nações Unidas hoje, né? O exemplo mais gritante, porque o tribunal já tomou muitas decisões, prendeu, acusou gente de crime de guerra, né? Slobodan Milosevic, tem vários casos. Mas o caso mais retumbante aconteceu em 9 de julho de 2004. Todo mundo sabe que Israel constrói um muro que divide mais ainda a Palestina. Já tem 700 quilômetros o muro. O tribunal julgou o muro, que é chamado Muro da Vergonha, por unanimidade. Disse que tem que interromper a construção do muro e, mais do que isso, tem que derrubar o que já tinha sido construído. Israel não cumpre a decisão. Como a maioria dos países, mesmo sendo signatário, não cumpre a decisão. E os grandes, como Estados Unidos, China e Rússia, não são membros. Claro, Israel também não. Aliás, são só 122 membros, de fato. A ONU tem 193, tem 71 países que não são signatários. Do ponto de vista do direito internacional,
é reconhecido, né, no direito internacional as normas exaradas e as decisões tomadas por esse tribunal. Então, é uma coisa. No sistema, no concerto das Nações Unidas, ele joga um papel, mas ainda, infelizmente, a ONU não tem forças para fazer cumprir uma decisão do tribunal. Tem uma questão financeira também envolvendo o Brasil e o Tribunal Penal Internacional, né? Essa semana, Jamil Chat, que é colunista do portal UOL, apontou que o governo brasileiro soma a maior dívida do mundo no Tribunal Penal Internacional e corre o risco, inclusive, de perder o direito de voto nessa instituição em 2021. Isso pode impactar, de alguma forma, essa decisão sobre o governo Bolsonaro ou não? Pode, né? Quer dizer, pode assim no sentido, nós já somos considerados um pária, né, no mundo, no sistema diplomático internacional. O Brasil está devendo para todos os organismos multilaterais. Para este é o que mais deve, né? Mas deve para a OMS, deve para a ONU. Para a ONU. Se o Trump fosse reeleito, eu não duvidaria que ele se desligaria da ONU e este aqui iria em seguida. Agora, com essa derrota, evidentemente que botou um pé no freio. Mas um absurdo. O Brasil não paga ninguém nos órgãos internacionais. É lamentável isso. É mais uma vergonha para o nosso Brasil. Deixa eu adiantar um assunto aqui, já que a gente está nesse embalo de comentar governo brasileiro e sua relação com outros países. Bolsonaro acabou reconhecendo, né, a vitória de Joe Biden, depois que o colégio eleitoral lá nos Estados Unidos também reconheceu essa vitória, finalizou esse processo todo, né? Como que você viu isso? O Brasil acabou sendo o último país, né? Teve ali o México, por último, Rússia e o Brasil, enfim. Nós somos aí a rabeirinha do mundo, né? Mas o mais grave disso, Thalita, que ele acabou só reconhecendo ontem, ele reconhece pelo Twitter. A tradição diplomática é você pega o telefone, né, com o sistema de traduções simultânea e fala com o chefe de Estado. 38 dias se passaram e ele o reconheceu pelo Twitter. Mas tem um agravante. O jornal Estado de São Paulo revelou hoje, e todos os outros portais estão dando esta notícia, ou seja, repercutindo a notícia, que o embaixador do Brasil em Washington, Nestor Foster Jr., bolsonarista de raiz, evidentemente que se não fosse, não estaria lá, porque o candidato principal era o filho dele, né, o Eduardo, que não emplacou. Este embaixador, desde o dia 3 de novembro, quando já havia encerrado a votação, quando as projeções já mostravam a tendência do Biden ganhar, e durante os 13 dias subsequentes, ele mandou os chamados telegramas diplomáticos, que são os despachos internacionais das embaixadas para o Itamaraty, né? Ele mandava notícias falsas de tudo que ele lia nos Estados Unidos, incentivando e aumentando, potencializando as notícias de fraude que não se verificaram. Ele mandava essas notícias para o Brasil. Ou seja, um mentiroso, quanto mais, é o diplomata que representa o Brasil lá nos Estados Unidos. E orientava que o governo brasileiro não deveria mesmo, né, reconhecer o governo Biden, porque ele correria um sério risco de perder nas instâncias judiciais, o que se comprovou uma farsa. E aí, só para completando o embalo, né, o número que aconteceu exatamente na segunda-feira, dia 14, o número se comprovou, né, 306 a 232, que nós anunciamos aqui várias vezes, bem antes do término de anunciar o resultado. Isso se confirmou. Nenhum dos 538 delegados mudou de voto. Agora, é preciso dizer também uma coisa que a imprensa não esclarece, as pessoas acham que houve uma reunião do colégio eleitoral. Não houve reunião nenhuma. Houve 50 reuniões separadas, cada uma no estado, e o estado, que só tem 3 delegados, reuniu, lavrou, colocou o voto na urna, apurou, fez uma ata, e agora eles estão sendo remetidos até o dia... Semana que vem, 22, 23, eles têm que mandar estas urnas para o Congresso Nacional. Dia 6 de janeiro, o Congresso Nacional se reúne, verifica e faz, então, a contagem mesmo oficial, que já
as TVs é que fazem lá, né? Porque eles têm correspondente nos 50 estados, então ele já sabe que deu 306 a 232. Mas o Congresso confere, homologa, e aí abre o período, isso que é a novidade, que pouca gente está falando, um filme documentário do Michael Moore, né, do ano 2000, né, quando Bush filho foi eleito por uma fraude verdadeira ocorrida na Flórida. Ele mostra exatamente a sessão do dia 6 de janeiro do ano 2000, uns dias antes da posse. Quem preside o Congresso é o vice-presidente dos Estados Unidos. Naquela época era o Al Gore, que havia disputado a presidência, ganhou no voto popular, ganharia no colégio eleitoral se não fosse a fraude na Flórida, que o Supremo, né, que por 6 votos a 5, legitimou então a vitória dele. O Al Gore ganharia. Aí mostra nesse documentário vários deputados entrando com recurso. Eu contesto fraude, e o Al Gore batia na mesa. Denied, indeferido, indeferido, indeferido. Agora, quem vai presidir a sessão do dia 6 de janeiro é um sionista cristão, que é o vice do Trump, né, que chama-se Mike Pence. E muitos recursos podem ser apresentados no dia. Eu acho que não vão prosperar, mas nós temos que ficar aguardando de forma muito esperta, porque eles ainda não se conformaram com essa derrota, né? Puxa vida, tem novos capítulos ainda nessa história, então, né? Quando a gente pensa que está encerrado, tem novos capítulos pela frente. Incrível. Vamos para a Venezuela agora, Legênio. Porque o líder opositor, o Juan Guaidó, ele convocou agora para esse sábado uma consulta simbólica, uma consulta popular simbólica. Os venezuelanos foram questionados se rejeitam as eleições legislativas de domingo passado. Presencialmente, essa consulta teve pouquíssima participação, mas Guaidó ele celebrou esse alto índice de participação pela internet. Já Maduro disse que essa consulta pela internet não tem valor legal, valor constitucional, tem apenas esse valor informativo. Como que a gente pode entender essa consulta simbólica chamada por Guaidó? Olha, o Guaidó está na fase final, assim, ele já cumpriu o papel que teria que cumprir, não deu certo, ele se autoproclamou presidente da Venezuela, mas alguns países reconheceram, mas o povo não reconheceu e a maioria da comunidade internacional não reconheceu, a ONU não reconheceu. E, na verdade, ele não usa o termo presidente autoproclamado, né? Olha aí, ele votando, né? Como é que você pode confiar num sistema que não tem a justiça eleitoral e todos os mesários nestas urnas de papelão, caixotes de madeira, colhendo voto? Como é que você pode imaginar que, sendo os 2 ou 3 mesários em cada uma dessas mesas, são todos da turma do Guaidó, né? Não estou aqui afirmando, olha, houve uma fraude e tal, mas é bem possível que possa ter acontecido, porque as condições eram propícias a isso. O número final é que é um espanto impressionante. Olha aí, uma urna da precariedade e as mesárias são todas da turma dele. Isso é um jogo de cena, né, para ofuscar a grande vitória, né, do dia 6 de dezembro, domingo retrasado. O número que ele diz que votaram, né, nesta farsa, é uma farsa isso, porque não vale nada, né? Ele diz que votaram 6 milhões e 400. E sabe quantos votaram na oficial? 6 milhões e 200. Então parece que é o número mágico que eles arrumaram para dizer, olha, nós sem o apoio do Estado conseguimos que a população viesse votar mais do que nas eleições oficiais. Então, um fracasso retumbante. Os números finais proclamados, né, foram maiores do que nós anunciamos semana passada. O PSUV fez 253 deputados, 90% dos 277. A oposição de direita fez só 20, a parte da oposição que reconheceu e participou, e nós devemos cumprimentá-los por isso, que respeitam as regras democráticas, coisa que o Guaidó não respeita. O Partido Comunista fez 1, e tem 3 deputados ainda para serem indicados, que são de comunidades
indígenas originárias, né? A Constituição diz que eles têm direito a 3 deputados. Então, aí a grande pergunta que fica é o seguinte: o que vai acontecer? 6 de janeiro, aliás, é o mesmo dia que os Estados Unidos vai estar resolvendo a fase final, essas coincidências internacionais são interessantes. Eles vão tomar posse. O Guaidó disse que não vai entregar o gabinete. Então, também vamos ter fortes emoções em janeiro. Agora, ele está em fim de carreira. 40 países que protestaram contra o Maduro, olha, nós não estamos reconhecendo essas suas eleições, isso não foi certo, etc, etc. Nenhum desses 40, quando emitiram as suas notas pelas suas chancelarias, menciona a palavra Guaidó. Então ele está liquidado politicamente. E o grande opositor, que é muito maior do que ele, concorreu a presidente 2 vezes, uma contra o Chaves, uma contra o Maduro, se não estou enganado, né? Ele é antigo na oposição. O Capriles, Henrique Capriles, não apoia o Guaidó, não apoiou esse plebiscito, essa farsa, não é? Não participou também das eleições. Acho que foi um erro, não é? Mas então a minha opinião é que nós encerramos uma fase, né, com essa farsa do Guaidó. E aí quero adiantar uma opinião que já publiquei também. Acho que o Biden não adotará, não fará o que o Trump tem feito. Vai diminuir a tensão com as Venezuelas. Não sei se ele vai suspender todas as sanções, mas não continuará da mesma forma que está. Nós viveremos tempos novos internacionais. Pois é, que mudança de ares, né, que foi essa eleição de Biden. Vamos atualizar a situação agora de Israel. A gente tem falado, né, sobre essa situação. Inclusive, o professor Legene já me adiantou que tem notícia em primeira mão, né, aqui sobre Israel. Então, a novidade, e aí não está nem no jornal que eu leio costumeiramente, que é o Haaretz, está no outro jornal, Times of Israel, né, o Tempo de Israel. O mundo político dá conta que amanhã o parlamento será dissolvido mesmo oficialmente, não há como ele prosseguir. Por quê? Está claro o racha entre o Netanyahu e o seu vice-primeiro-ministro, que é o general Benny Gantz, esse que está aí na tela. Eles estão rachados, né? O Benny Gantz percebeu que esse Netanyahu, que agora aparece na tela, não vai entregar o poder em outubro do ano que vem, conforme o combinado. Mas pior do que isso, ele está vivendo 4 processos judiciais seríssimos que ele pode, inclusive, só não será preso porque está no ministério. Senão, por isso que não há sinais de que ele entregará e cumprirá o acordo dos 18 meses. 18 meses, outro, né? Então, a crise está instalada, né? O orçamento deste ano, que termina, né, não foi votado, e muito menos o orçamento de 2021. E a lei lá é muito clara: se não vota o orçamento, o parlamento tem que ser dissolvido. Então, já é fato consumado que em março do ano que vem, Israel viverá a sua 4ª eleição nos últimos 2 anos. E quero aqui antecipar, sem ser profeta, né? Nenhum deles individualmente fará maioria para formar um governo. E vai ser mais ou menos tudo igual. Netanyahu sairá com a mesma força, 32. O segundo colocado poderá não ser mais este partido azul e branco, né, do Benny Gantz, mas sim uma força de mais extrema-direita, né, que está crescendo no cenário, que poderá ser, tem hoje só 7 deputados, mas poderá mais do que dobrar a sua bancada. Então, também em Israel, nós vamos viver momentos de muita tensão. E, professor Legene, não tem o que fazer assim, não tendo maioria, não se forma governo, daí o quê? Chama uma nova eleição? Isso nunca vai ter fim. Não, nunca vai ter fim, porque nenhum deles vai fazer 61, né? Porque o mais votado sai com 32, né? Aqui no Brasil, que não é parlamentarismo, o que o Lula, a Dilma fizeram durante 13 anos, e esse aqui está fazendo também. Porque o partido do Lula, o PT, quando elegeu o máximo de deputados, foi 90. O parlamento tem 513. Como é que você governa? Você tem que fazer aliança.
Lá fazem aliança porque lá é natural isso, é o parlamento que governa o país, né? Lá é parlamentarismo. Nenhum dos dois lados vai conseguir 61, é 57, 58. Então, é um impasse que Israel jamais viveu nos seus 72 anos de existência. Aonde isso vai dar, nós ainda não sabemos. Eu acho que eles estão, de fato mesmo, esperando a posse do Biden em 20 de janeiro. Tudo, na verdade, é uma potência imperialista que não é mais a única potência, não é mais hegemônica, não é mais unipolar o mundo, mas, né, não dá para você desconsiderar a força dos Estados Unidos. Então está todo mundo em stand-by, em compasso de espera. Os cubanos estão esperando ele reatar, os palestinos estão esperando ele criar a mesa, a Rússia está esperando ele tirar as sanções, a China está esperando distensionar, está todo mundo esperando, né? Porque ele pode não ser mais o mais forte, o mais hegemônico, etc., mas é muito poderoso ainda, né? A gente falou sobre esse racha entre Netanyahu e Benny Gantz, e tem um racha também na família real saudita. Conta pra gente, que também tem a ver com a questão envolvendo Israel, né? Olha, é interessante isso. É uma monarquia que é chamada monarquia absoluta, né? Nós estudamos nos livros de história o absolutismo monárquico, né? Ele começa quando eles assinam aquele pacto lá a chamada Paz do Westfália, né? Na cidade de Osnabrück, que hoje fica na Holanda, né? 1648. Aí os caras reinaram absoluto, né? Eles faziam e desfaziam, não tinha parlamento, não tinha poder judiciário, e se tinha, era uma farsa. A vontade do rei era acima de tudo, né? Isso acabou, né? Agora, esse aí é o que está criando uma dissidência, né, contra a maioria da família real. Família real, a Arábia Saudita, já mantém relações com Israel há muitos e muitos anos, só que clandestinamente. Mas todos nós que estudamos aquele mundo lá, árabe, o Oriente Médio, nós sabemos que isso é verdade, né? Há alguns historiadores que dizem que a família real de Ibn Saud, né, Al-Saud, né, do século XVIII, 1730, quando ele se constitui, né, como família hegemônica e instauram o reino, alguns dizem que eles seriam até descendentes de judeus, dos antigos hebreus, israelitas lá naquela região. Eu não aposto nessa versão, mas eles são amigos de Israel. Eles nunca se confrontaram com Israel. É verdade que eles ajudam a Palestina, porque todos os países árabes ajudam, não ficaria bem eles não ajudarem. Mas por detrás eles nada fazem, né, para a paz na Palestina. Agora, nós temos. Primeiro já tinha uma briga com o Mohammed bin Salman e o Mohammed bin Zayed. São os dois mais fortes lá, candidatos a suceder o trono, né, do rei que está muito doente. É uma luta interna. Agora, para surpresa de todos nós, esse Taufik al-Faisal, no dia de ontem, 15 de dezembro, criticou publicamente os acordos que os países árabes vêm fazendo, e já tem Emirados, Bahrein, Marrocos, e tem um quarto país que já reconheceram Israel, ou seja, já trocaram embaixadores, já normalizaram relações diplomáticas. E todo o mundo político internacional, os analistas, todos que eu leio todos os dias, eles não têm dúvida, a Arábia Saudita vai fazer a mesma coisa. E aí agora apareceu esta voz, não sabemos a força que ele tem lá dentro, né? Não sabemos se ficará vivo por quanto tempo, né? Mas foi muito corajoso e disse que a Arábia Saudita não deve, em hipótese nenhuma, estabelecer relações diplomáticas com Israel. Achei isso positivo, né? Maravilha! Acho que por hoje é só. Me fala sobre seu curso, parece que teve um atraso, né? Nos atualize sobre seu curso, professor. Nós vamos abrir as inscrições ainda este mês e o curso vai começar, então, em janeiro, né? Houve um problema com a plataforma educacional, né, à distância, com relação aos chamados meios de pagamento, que ainda eles não estavam conversando, de maneira em que a empresa que eu estava em contato, ela não conseguiu viabilizar. No entanto, ela mesma e
outras pessoas. Eu estou em contato com o Sebrae em São Paulo. É, essa plataforma ela é muito tranquila de ser usado. Aliás, vocês aí usam esses sistemas de... A única diferença é que quem faz a inscrição recebe uma senha e só entra com aquela senha. Então não tem nenhum problema. Então eu estou bastante animado que as inscrições serão abertas este mês. As pessoas receberão os 2 livros que estão na matrícula incluído. Os 2 livros receberão este mês ainda, serão postados no correio, e na primeira semana ou na segunda semana a gente já começa as aulas ao vivo, né? Eu agradeço mais uma vez o apoio de vocês aí. Aproveito para desejar, ano que vem já não vai, semana que vem não teremos, né, programa, então aproveito para desejar a vocês aí um feliz ano novo. Esse ano aqui a gente já não aguenta mais, ano que vem que seja melhores para todos nós, né? Muito obrigado. Olha, deixa eu só dizer o seguinte: quem quiser procurar o link, então, depois, entra nas redes sociais do professor Legene. Tem no Facebook, tem Instagram, então provavelmente você vai acabar postando por ali também, né? Então é só procurar o professor Legene Mirhan nas redes sociais. Professor, a gente recebeu inclusive aqui 2 mensagens, quer ver? Pessoal falando, a Iris Lucatelli dizendo que gostaria que você estivesse mais vezes aqui no Pão para Todos. Quem sabe ano que vem a gente tem o professor mais vezes por aqui. Ele também tem uma agenda lotada, pessoal, não é fácil não, assim, ó. E deixa eu passar um recado, a Anne mandou aqui pra gente, que também é uma telespectadora, uma internauta que está sempre com a gente, falando para você falar algo sobre o continente africano numa das próximas conversas que a gente tiver, para se puder a gente falar um pouquinho sobre o continente africano. Eu fiquei de passar a mensagem, então estou passando já aqui ao vivo também. Mas, professor, olha, realmente, nossa última participação juntos aqui no ano, quero agradecer demais todas as suas participações, essa sua parceria que você tem aqui, firme e forte com a gente, muito obrigada. Obrigado. Tem um pessoal aqui no Bom para Todos que te adora, que acompanha o Bom para Todos para poder, inclusive, te assistir toda quarta-feira. Então, assim, muito obrigada mesmo pela parceria e a gente segue juntos no ano que vem. Vai ser, inclusive, mais que necessária essa parceria, porque é importante que a gente consiga entender a geopolítica e você é sempre muito claro e agrega sempre muita informação aqui para a gente, viu? Muito obrigada, um beijão para você e boas festas de final de ano. Boas festas. Tchau, até.